a noite da traição e o propósito divino. No 18º capítulo do Evangelho, somos levados a um momento crucial. Jesus, acompanhado de seus discípulos, cruza o ribeiro de Cedron e entra em um jardim que lhes era familiar. Judas, o traidor, também conhecia bem aquele local, onde Jesus frequentemente se reunia com seus seguidores. Judas, então, chega com uma comitiva de soldados e oficiais enviados pelos sumos sacerdotes e fariseus, armados com lanternas, tochas e espadas. Jesus, ciente de tudo o que estava para acontecer, adianta-se e os questiona: "A quem buscais?" Ao responderem a Jesus Nazareno, ele declara: "Sou eu." E naquele momento, ao ouvir a voz de Jesus, os que vieram prendê-lo recuam e caem por terra. Jesus repete a pergunta e novamente respondem a Jesus Nazareno. Ele reitera: "Já vos disse que sou eu. Se me buscais, deixai que estes, seus discípulos, se vão, cumprindo assim sua própria palavra, de que não perderia nenhum dos que o Pai lhe dera." Simão Pedro, com sua espada, age impulsivamente, ferindo a orelha direita do servo do sumo sacerdote Malco. Mas Jesus o repreende, dizendo: "Guarda a tua espada. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu?" Então, a guarda, o tribuno e os servos judeus prendem Jesus e o conduzem a Anás, sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, o mesmo que havia aconselhado aos judeus que seria conveniente que um homem morresse pelo povo. Simão, Pedro e outro discípulo seguem a Jesus. Esse outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, entra com Jesus no pátio, enquanto Pedro aguarda do lado de fora. O discípulo conhecido intercede por Pedro junto à porteira, que ao vê-lo pergunta: "Não és tu também um dos discípulos deste homem?" Pedro, temendo, nega: "Não sou." Ali, em meio aos servos e guardas que se aqueciam ao fogo devido ao frio, Pedro também procura aquecer-se. O sumo sacerdote interroga Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. Jesus responde com franqueza: "Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eles sabem o que lhes disse." Após sua resposta, um dos criados esbofeteia Jesus, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Jesus, com serenidade, questiona: "Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres?" Anás, então, o envia manietado a Caifás. Pedro, ainda ali se aquecendo, é novamente confrontado: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Ele nega outra vez: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente de Malco, o homem que teve a orelha cortada, pergunta: "Não te vi eu no jardim com ele?" Pedro nega uma terceira vez e imediatamente o galo canta. Depois, de manhã cedo, Jesus é levado da casa de Caifás ao pretório. Os judeus não entram para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos então sai e pergunta: "Que acusação trazeis contra este homem?" Eles respondem: "Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti." Pilatos lhes diz: "Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei." Os judeus retrucam: "A nós não nos é lícito matar pessoa alguma," para que se cumprisse a palavra de Jesus sobre o tipo de morte que haveria de sofrer. Pilatos, voltando ao pretório, chama Jesus e lhe pergunta: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus indaga: "Dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram de mim?" Pilatos replica: "Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste?" Jesus responde: "Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui." Pilatos insiste: "Então, tu és rei?" Jesus declara:
Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos, com ceticismo, pergunta: que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos retorna aos judeus e anuncia: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? E todos clamam em uníssono: este não, mas Barrabás. Barrabás era um salteador. A dureza do coração humano e a busca por frutos é realmente difícil de acreditar, irmãos, na cegueira humana diante de tamanha evidência. Ao reler a narrativa, a cena parece inacreditável, que homens pudessem agir de tal forma, ignorando a natureza evidente de Jesus. Suas obras, suas palavras, sua conduta, seu caráter, sua maneira de ser e agir. É inconcebível que esses homens tivessem corações tão endurecidos a ponto de desprezar tudo o que viram e ouviram. É chocante como o ser humano pode se fechar de tal modo. Um coração endurecido rejeita tudo, nada mais aceita de Deus. Torna-se uma terra árida, fadada à condenação, que não produz frutos, nem recebe sementes, destinada ao fogo. Cada um de nós precisa meditar sobre o tipo de terra que nosso coração representa. A aridez se instala gradualmente, sem a água viva do rio, sem a chuva e o orvalho, a terra seca e se torna estéril. E assim, secou a terra que era o coração daquele povo, exatamente como o Senhor havia predito. Vemos aqui o desfecho trágico, mas o Senhor, em sua sabedoria, utilizou gestos como parábolas. Certa vez, ele se aproximou de uma figueira em Jerusalém, buscando frutos. Embora soubesse que não havia figos, pois ele sabe de tudo, a árvore estava repleta de folhas, mas vazia de frutos. Observando os discípulos, ele amaldiçoou a figueira, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. No dia seguinte, eles a encontraram seca da raiz ao topo. Essa foi uma parábola viva da religiosidade cheia de aparências e rituais, mas desprovida de frutos espirituais. Deus não deseja religiosos. Ele quer corações transformados por seu espírito. Os religiosos da época, e não os ladrões, as prostitutas ou os cobradores de impostos, foram a figueira que Jesus amaldiçoou, cheia de folhas, mas sem frutos. Vivemos hoje em um mundo onde abundam figueiras com muitas folhas, mas sem nenhum fruto do Espírito Santo. Que em nosso meio haja frutos em abundância, pois Cristo procura frutos, não apenas folhas. Os homens se contentam com a aparência, mas Cristo busca a essência, a busca divina e a transformação do coração. Não foi fácil para os discípulos enfrentar tamanha pressão. Mas em nossa estrutura espiritual, há realidades que desconhecemos, como um exame médico que mapeia todo o organismo para detectar tumores ou lesões. Assim Deus escaneia o espírito humano. Somente Ele é capaz de tal discernimento. E aquele que se humilhou à condição humana busca amigos. Jesus te chama para ser amigo dele. Seja amigo de quem verdadeiramente ama você acima de tudo, apesar de todos os seus defeitos e problemas. Deus ama o pecador, o imperfeito, o cheio de tumores espirituais. Ao contrário de alguns que se julgam bons e condenam os outros, um homem ou mulher de fé busca sempre misericórdia. Aquele dia foi árduo para os discípulos, um momento de colapso de suas expectativas, mas era exatamente o que Cristo desejava. Ele veio para isso. Ele foi ao Getsêmani, o lagar de azeite, para ser esmagado, para pagar a nossa dívida. Judas, que andou com ele, viu seus milagres, ouviu suas palavras, viu seus gestos, seu olhar calmo e seu amor incondicional, mas seu coração estava corrompido pela ganância. Ele amava o dinheiro, não a Jesus. Jesus não força ninguém. Ele respeita o livre-arbítrio de cada um. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Quem sabe hoje você abre o coração e confessa: Senhor Jesus, entra, pois preciso de ajuda. Judas não quis. Ele fez negócio com Jesus, vendendo-o por 30 moedas de prata, o preço de um pequeno lote. Foi a folhagem sem fruto que avaliou. Jesus, ele, que era tão comum e sem beleza aparente, foi desprezado pelos homens. Mas o que o homem valoriza como elevado, Deus vê como pequeno. E o que o homem despreza, como a simplicidade, o gesto puro, o amor genuíno e a palavra de afeto, para Deus tem peso de ouro. O ser humano vive de aparências, chega a fingir felicidade. Mas há quem se faça rico sendo pobre, e quem é rico e se passa por pobre para se misturar com todos. Bem-aventurado aquele que compreende a graça de Jesus Cristo, pois ele veio para nos unir a si e nos humilhar, para que ele possa se aproximar e nos conceder o que é seu. Quanto mais íntimo o nosso convívio com ele, mais nossos problemas estruturais se dissolvem. Fé, perseverança e a defesa do crente Pedro, ao se declarar pronto para dar a vida por Jesus, tinha um pino que parecia firme, mas não estava. Judas negociou por 30 moedas de prata, mostrando a ausência de frutos. Mas homens simples como Zaqueu, que pequeno em estatura, subiu numa árvore para ver Jesus e foi chamado por ele para uma visita em sua casa, demonstram que a fé simples e a busca sincera movem o coração de Deus. Hoje, Jesus te chama para a amizade. Ele coloca um anel de amigo em seu dedo, convidando-o para perto. Se você se afastou, volte para a luz, pois os filhos da luz andam na luz. Judas era filho das trevas, buscando trevas com homens armados, quase 1000 homens para prender Jesus desarmado. Esse mundo não conhece a Jesus Cristo. Somente aqueles que abrem o coração para ele. Jesus entra em muitos corações nesta noite. Judas chegou com seu pelotão, armado e com dinheiro no bolso, certo de sua vitória. Mas o inimigo considera o ser humano um lixo descartável. Quem dá valor à humanidade é Jesus Cristo, que veio buscar os perdidos, aqueles que o mundo rejeita. Pedro foi pescado na rede do Senhor e se tornou pescador de almas. Você também pode ser. Fale de Jesus, da vida eterna, do perdão, do amor e da graça que transformou sua natureza. Graça não é apenas perdão imerecido, é o poder vivo de Jesus Cristo agindo em nós, transformando, movendo, revelando, curando, expulsando demônios e levantando os abatidos. Judas chegou com seu exército contra o homem desarmado. A espada de Jesus não estava em sua cintura, mas em sua boca, e era dela que os demônios temiam. Pedro também conheceu a revelação. Aqueles que creem na manifestação do Espírito Santo vivenciam seus dons. A humildade e a calma de Jesus são fabulosas. Imagine se fosse Pedro reagindo com a espada. Jesus diz a Pedro: mete a tua espada na bainha. Porque as brasas da carne de Pedro ainda estavam acesas debaixo da cinza. Não adiantava tirar a espada, era preciso apagar as brasas no coração. Cristo vai apagar as brasas antigas em nós, para que não reste vestígio do velho homem ou da velha mulher. Quando Jesus se declarou "Eu sou" diante daqueles que o buscavam, eles caíram ao chão. Eu sou, não eu fui, nem eu serei. Mas eu sempre sou. Ele sempre é em sua vida, sempre foi e sempre será. Aqui reside a diferença entre o exército das trevas, que busca interesses escusos, e o exército da luz, que visa o que é mais elevado. A primeira preocupação de Jesus foi com seus amigos. Se me buscais a mim, deixai estes ir. O problema era com ele. Pedro impulsivamente cortou a orelha de Malco e Jesus, com calma, a recolocou no lugar. Ele não precisava da espada de Pedro, precisava apagar a brasa da impulsividade em seu coração. O Senhor Jesus garante que não
perderá nenhum dos que o Pai lhe deu. Quando o mal tentar te procurar, encontrará o Mestre em seu lugar. Essa é a defesa dos crentes. Levaram-no a Anás, um ex-sumo sacerdote, que por ser sogro de Caifás, ainda tinha influência. A condenação de Jesus precisava vir do sumo sacerdote, mas a execução era privilégio de Roma. A armadilha foi montada com Pilatos, que temia perder seu cargo. Eles articulavam para derrubar, mas Jesus já sabia de tudo. Ele estava indo em direção à morte voluntariamente, não por ser apanhado, mas para trazer vida à sua igreja. Ele foi entregue por 30 moedas de prata e trocado por Barrabás, um salteador e assassino. Se Jesus foi desprezado e trocado por um bandido, podemos nós, seus seguidores, suportar algum desprezo em silêncio? Jesus não se desesperou diante da bofetada, mas manteve a calma, desestruturando qualquer força das trevas. Aquele era o encontro entre dois sumos sacerdotes, Caifás, da ordem aarônica, e Jesus, da ordem de Melquisedeque, imortal e superior. Caifás profetizou sem saber que era necessário que um homem morresse para que toda uma nação não perecesse. Pedro, depois de negar Jesus por 3 vezes, chorou amargamente, com vergonha. Suas brasas acesas de orgulho começaram a se apagar. Jesus agendou um encontro com ele no mar da Galileia, onde Pedro, após uma pesca milagrosa, reconheceu o Senhor. As lágrimas de Pedro foram apagando suas brasas, até que só restasse a cinza do velho homem, submisso à vontade de Deus. O homem que conhece a Deus não questiona, não mede Deus com a régua da incredulidade, mas acredita e obedece. Pilatos manteve seu cargo por mais alguns anos, mas de certa forma sua escolha resultou em sua própria queda. O sacrifício de Jesus nos une a ele de forma profunda, enraizados em seu amor. No céu, habitaremos em seu palácio. Podemos suportar aflições neste mundo, pois não somos daqui. O homem e a mulher de Deus carregam sua cruz, perseveram na oração, insistem, e o Senhor atende pela insistência. Não devemos abandonar os fardos que nos incomodam, mas levá-los a Jesus. A conexão humana tem sido substituída pela tecnologia, mas a intimidade com Deus e com a família é insubstituível. Devemos vigiar o que é ensinado a nossos filhos e confrontar o que se opõe à nossa fé. Jesus, em seu corpo físico, não está mais aqui, mas está entre nós em espírito. Pela fé, nosso galardão será muito maior, pois cremos sem ter visto. O tempo se aproxima, e bem-aventurado aquele que estiver preparado. Não tema a guerra, pois o Senhor está contigo. Seja firme em seus passos, e Cristo trocará sua espada de carne por uma espada de poder em sua boca. Louvado seja Deus!